Olá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está preparado para ouvir um não de Deus? Ou você é daqueles que pensam que Deus tem a obrigação de dizer sim a tudo que os seus filhos pedem? Se você tiver fé e orar com fé, Deus vai te responder, Deus vai te atender. Você já considerou a hipótese de Deus algumas vezes dizer não para você, por mais que você peça, por mais que você julgue que o que você está pedindo seja justo? Os verdadeiros servos de Deus sempre estiveram preparados tanto para ouvir o sim quanto para ouvir o não de Deus, sem se revoltar contra ele e sem deixar de ser fiéis. Lá nas páginas do Antigo Testamento, do livro de Daniel, nós encontramos a história de Cedraque, Mesaque e Abdênego, três adolescentes que, juntamente com Daniel, então os quatro e outros mais, foram levados cativos de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, quando Jerusalém foi destruída, quando Judá foi invadido. E esses jovens foram preparados para servir ao rei no palácio. Só que eles eram fiéis ao Senhor e decidiram que jamais se contaminariam com com o politeísmo, com a idolatria da Babilônia. E assim eles prosseguiram em ser fiéis ao Senhor. Em um determinado tempo eles já eram adultos, já serviam o rei. O rei Nabucodonosor, envaidecido pela grandeza do seu império, decidiu mandar construir uma estátua de ouro à sua imagem e decretar que ao toque da trombeta o povo se reuniria na praça, e ao toque da trombeta todos deveriam se curvar diante da imagem e adorá-la como a um Deus. E quando a trombeta tocou, aqueles três jovens que estavam ali, Daniel não estava entre eles naquele momento, mas os três estavam presentes, Cedraque, Mesaque e Abdênego, eles não se curvaram. Todos se curvaram, eles ficaram de pé. E aí os inimigos foram lá e disseram para o rei: olha, três dos teus servos não se curvaram e te desobedeceram, te envergonharam. E Nabucodonosor ficou enfurecido e disse: quem foram? Cedraque, Mesaque e Abdênego. Chamou os três e disse: é verdade isso que aconteceu? Que vocês foram rebeldes e não se curvaram perante a minha imagem, nem adoraram? Pois eu vou mandar aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. E eu vou mandar tocar novamente a trombeta. E todos vão ter que se curvar. E se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês três na fornalha de fogo. E eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês do fogo ardente. E aqueles rapazes então disseram para Nabucodonosor o seguinte: então disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre isso. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro. Entenderam? Eles disseram: olha, nós cremos num Deus que pode nos livrar do fogo mais forte, mas se ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer queimados, mas não vamos ser infiéis ao nosso Deus, não vamos adorar a tua imagem. Isso é fé, isso é a pessoa que está preparada para dizer, para ouvir um não de Deus. E na história Deus disse não a muitos dos seus servos. Deus disse não, por exemplo, a Moisés, que passou 40 anos conduzindo um povo rebelde pelo deserto rumo à terra prometida, a terra de Canaã. E na entrada da terra Deus disse para Moisés: Moisés, teu trabalho terminou aqui, você não vai entrar em Canaã. Ele disse: mas Senhor, Deus disse: não, Moisés, você não vai entrar. E Moisés não entrou. Deus disse não a Davi, disse não 2 vezes a Davi. A primeira vez foi quando Davi adulterou com Betseba, a esposa de Urias, seu capitão, e ela engravidou, a criança nasceu, Davi tramou aquilo tudo ali.
E Deus castigou Davi, fazendo a criança adoecer, e disse o profeta Natan que aquela doença era para a morte. E Davi orou, clamou, chorou durante 3 dias e Deus disse não, e a criança morreu. Depois Deus disse não ainda a Davi, quando ele quis construir o templo, e Deus disse não, Davi, você não é a pessoa indicada para construir o meu templo. Seu filho, Salomão, vai construir o templo, mas você não. Deus disse não, por exemplo, ao apóstolo Paulo, que era um homem que tinha um ministério maravilhoso, né? E através dele tantas pessoas foram salvas e curadas. Paulo tinha uma doença e ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo para ser curado, e Deus disse, não, Paulo, eu não vou te curar. Você vai permanecer com essa sua enfermidade para você manter o seu espírito humilde. Essa enfermidade é para que você saiba que você é simplesmente um ser humano. E Deus disse não ao seu próprio filho, quando naquela madrugada ali no Getsemane, Jesus orava angustiado, porque sabia de todo o sofrimento que ele passaria no dia seguinte, na sua crucificação, e ele clama a Deus e diz, Pai, se for possível, se tiver um jeito desse cálice passar sem que eu precise beber dele, passa de mim esse cálice. E Deus, no silêncio, mesmo vendo as gotas de sangue descendo como suor no rosto do seu filho, em silêncio Deus disse, não, meu filho, eu não tenho outro jeito, você tem que ir para a cruz. Você, irmão, está preparado para ouvir um não de Deus nas coisas que você quer, deseja? Ou você pode dizer como Jesus, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua.